Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, numa parceria com a TV Câmara, uma produção da Agenda 21 local. Você que está em casa pode mandar pautas aqui para o nosso programa. Só você enviar pelo e-mail agenda21passofundo@gmail.com. E lembrando que o programa também acontece todas as quintas-feiras, vai ao ar às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto. Você pode sintonizar também pela rádio. E hoje nós vamos falar sobre conservação e biodiversidade, desafios para a sustentabilidade do planeta. Conosco aqui no estúdio hoje, então, a professora a doutora Carla Tedesco, da UPF, ela que é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciências Biológicas da UPF. E também conosco a bióloga, a Natália Ficanha, ela que é mestranda do curso de Ciências Ambientais da UPF. Bem-vindas. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre conservação e biodiversidade, então, né? Vamos trabalhar um pouquinho o conceito, assim, para quem está em casa entender do que a gente está falando, professora Carla. Certo. A ideia de conservação, ela vem de um conceito de a gente respeitar o meio ambiente, mas poder fazer uso dele. Alguns usos, né, que possam viabilizar a sustentabilidade. Então, antigamente, né, a gente tinha uma ideia que para conservar, por exemplo, a área ambiental, a gente deveria deixá-la intocada, né? E hoje a gente sabe que isso é muito difícil, né, que a gente já mexeu no planeta inteiro, direta ou indiretamente. E dentro dessa perspectiva, né, a gente vem em nível mundial já com diversos documentos tentando concentrar a ideia de conservar. Conservar quer dizer manter determinadas condições e ao mesmo tempo usar, porque na verdade nós temos uma demanda como sociedade humana, né, em relação ao ambiente, na alimentação, na energia, né, nos bens de consumo que a gente produz. A maior parte deles vem dos recursos ou renováveis, né, ou não renováveis, como é o caso, né, do petróleo. Então, a ideia de conservação, num sentido amplo e geral, é a ideia de uso com parcimônia, de uso com respeito, de uso com possibilidade de tempo de resgatar pelo menos parte da funcionalidade do ambiente. E a ideia de biodiversidade, né, a ideia de respeito, né, às diversas formas de vida, sejam elas, né... Como é que a gente consegue trabalhar todas essas questões para o bem comum do planeta, para o bem comum das pessoas, para que a gente trabalhe isso no nosso dia a dia, né, professora? Aquela coisa mais palpável para a gente. Então, se a gente tivesse a resposta disso, a gente não estaria discutindo, porque a gente já teria isso no dia a dia, né? Então, esse é o grande desafio. Como a gente vai achar um modo de vida que obtenha seus recursos na natureza, mas que ao mesmo tempo respeite, vamos dizer assim, pelo menos algumas funcionalidades, né, algumas condições, já que a gente, vamos dizer assim, como ser humano, a gente é, de fato, a maior pressão que tem, né, do nosso modo de vida sobre os recursos naturais, e nós dependemos dele, e nós usamos ele, então a gente tem que contrabalançar. O fato é que isso tem muito a ver com como a gente vê o mundo, né? Quer dizer, como eu vejo o consumo, como eu vejo a economia de água, como eu vejo os bens coletivos, por exemplo, o ar, né? Se você polui o ar não é meu, seu, diferente da área de solo que ela pode ser parcelada, né? O ar é de todo mundo. Se nós poluirmos, nós vamos poluir para todo mundo, né? Para um coletivo. Então, eu acho que o maior desafio, e aí eu volto àquela ideia, senão se a gente tivesse as respostas, não precisava estar discutindo, né? Eu acho que o maior desafio é cada cidadão no local, do local onde está, né? Ver como ele pode impactar menos, né? Como ele pode viver de modo mais sustentável, socialmente, ambientalmente e economicamente. Se a gente conseguir pensar isso, a gente vai diminuir
minimizar um pouco os impactos que naturalmente a gente vai causar, né, no ambiente do planeta. E é aquela questão que começa pela minha casa, né? O que eu posso reduzir de consumo, o que eu posso reciclar, o que eu posso reutilizar, né? Ou como eu posso fazer algo que, né? Por exemplo, assim, tem muito a questão do consumo da roupa, né? Como eu posso fazer isso circular, né? Se eu uso, se eu não uso, né? Hoje a gente tem muitas iniciativas que vão nessa direção, né? Por exemplo, a questão dos brechós. Você usa. Você comprou, não conseguiu usar. Será que eu tinha que comprar? Acho que essa é a primeira pergunta. Bom, já comprou, então agora vou, né? Vou passar isso num outro círculo, né? Que seja econômico, mas ele será social e ele terá ambiental. Não dá pra gente separar. Porque esta roupa, ela veio, né, da produção do algodão ou de uma fibra sintética, ela usou recurso, ela envolveu pessoas que é produto. Tá aí, é isso, né? Então, quando a gente pensa em algumas alternativas assim, muito simples, né? A gente vai mudando o jeito, né? Vamos dizer assim, a ideia do eu sou porque tenho ou eu sou porque sou, né? Algumas coisas assim muito básicas, né? Que a gente pode trabalhar. Essa questão da água, né? Que agora a gente tinha, né? O dia da água, agora em março, né? A gente não enxerga, a gente não está enxergando os desafios que vêm pela frente. Quando eles chegarem, eles não vão chegar avisando. Já chegaram, estão aí. Eles já estão aí. A gente que vai, as gerações futuras, aí a gente também tem que ter essa visão das próximas gerações, né, professor? Sim, somos uma espécie. Se a gente quiser continuar, né, vivendo no planeta, vivendo com condições, com qualidade, a gente tem que equacionar, né, realinhar algumas questões. Mas esse é o desafio, por isso, né, desafio que a gente tem. Por isso essa discussão toda que a gente faz, né? Claro, e um adendo só, complementando o que a professora Carla falou, tem a questão também de não consumir, né? Será que eu preciso realmente disso? As pessoas, elas sempre acham que se você não utilizar, você vai jogar fora. Mas e onde é esse fora? Não existe um jogar fora, né? O fora é dentro. Planeta. Então, essa questão que a gente tem que sempre pensar, né? Que não existe um fora e tudo deve ser sustentável, né? Então, essa também entra a parte da sustentabilidade, então, que a gente tanto traz. E eu acho que a gente vai ter que buscar respostas em muitos locais. Na academia, que produz conhecimento, sozinha. Pesquisa, não é? Sim, mas não só. Nas organizações sociais, sim, que articulam diferentes grupos. Na escola formal, no ensino, sim, em todos, vamos dizer assim, não existe possibilidade de resolver um problema desse tamanho sem que a gente passe por diversas esferas e instituições, esferas de conhecimento e instituições diferentes. Essa resposta não será tecnológica, essa resposta não será somente das organizações sociais, ela não será, ela tem que ser construída todas em esses conjunto coletivo. E trabalhar esse coletivo, não é? Que é o grande desafio também. É porque a gente está muito acostumado, o problema do lixo é o problema da prefeitura. Não, o problema do lixo é nosso, né? De cada um. É da prefeitura, é nosso, é meu, né? É do meu edifício, é da minha casa, é de cada um. Então, vamos dizer assim, nós não teremos mais possibilidade de ir terceirizando isso a todo momento. Não, porque a prefeitura não. A gente tem muito assim, porque o governo não faz, porque a prefeitura não faz. Sim, deve ter coisas, né, que a gente sejam pertinentes, né, na alçada e na esfera de trabalho. Mas tem muita coisa que somos nós. Tem muita coisa que somos nós enquanto governo. Somos nós enquanto sociedade, né? Que não dá para separar tanto, né? Então, realmente é um desafio porque ele não é um problema, não há uma solução tecnológica, não há uma solução que seja só política, não há uma solução que seja só educacional. A gente vai ter que buscar isso no conjunto de todos esses elementos.
Certo. Professora, vamos falar um pouquinho sobre os projetos que a UPF vem desenvolvendo nesse sentido também. Então, a Universidade de Passo Fundo, enquanto instituição, ela tem um compromisso de trabalhar com o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Claro que eu vou falar do lugar onde eu conheço, né? A instituição é muito grande, né? A gente tem mais de 60 cursos de graduação, tem 17 programas de pós-graduação, de graduação. Então, vamos dizer assim, a produção do conhecimento, né, ela se dá dentro da pesquisa e em especial dentro dos programas de pós-graduação. Então, por exemplo, a Natália, ela vem trabalhando com a parte, ela está falando em conservação, mas ela vem da genética, né? Exatamente, então é um desafio também. Então, vamos dizer assim, são nos programas de pós-graduação que esse conhecimento é gerado a partir, né, dos grupos que ali se estruturam, né? No caso, vamos dizer assim, nós fizemos parte de um programa novo, que é um programa de pós-graduação em ciências ambientais. Vê que o nome é diferente, né? Uma área nova. Essa área, em nível federal, ela foi criada em 2011, porque as áreas específicas não vinham dando conta dessas questões multidisciplinares. Então, por exemplo, a gente tem diversos mestrados em letras, em agronomia, em engenharia, em medicina veterinária, em bioexperimentação. A gente tem diferentes programas que fazem, né, muito bem essa coisa da sua área específica. E aí as interfaces essas, quem responde? Recentemente esse programa foi aprovado com este objetivo específico de tentar articular diferentes áreas do conhecimento para buscar respostas a essas questões que são da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhado, claro, as pesquisas são específicas, né? Sim, mas aí você tem que envolver, né? Jogar para o todo, né? A gente tem trabalhado muito com plantas e animais na questão da conservação, na sua distribuição, né? Na sua variação durante o ano e a relação com o ambiente. A gente tem trabalhado bastante em unidades de conservação, que são áreas protegidas especialmente para a conservação, legalmente para a Temos conservação. Muitas áreas aqui, não é, professora? Temos RPPNs municipais, né? Temos um parque municipal, mesmo temos uma RPPN, foi a primeira, a RPPN Maragato, que ela, na época, não existia legislação municipal. Foi a primeira, realmente. Foi, então, né, ela é criada na época, porque foi 2007, pelo IBAMA. Hoje a autarquia que está responsável por essas áreas protegidas já é outra, já temos outro, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação. Então, as pesquisas, elas vêm nessa interface e na interface com a tecnologia e a sociedade. Então, vamos dizer assim, a gente tem linhas de pesquisa que trabalham com pessoas e a sua visão e como a gente pode tentar interpretar essa questão ambiental e trazer elementos para uma discussão mais aprofundada sobre conservação e sustentabilidade. Não trabalha com bicho, trabalha com planta, trabalha com gente, trabalha com tecnologia. E deve ser um desafio bacana, não é, Natália? Bem desafiador, assim, falando especialmente, né, do programa de pós-graduação em ciências ambientais, nós temos colegas de diversas áreas, então entre colegas já é um desafio nós entendermos a pesquisa do outro, né, que abrange uma outra área, mas todas estão interligadas. Então, dando exemplos, assim, nós temos colegas químicos, nós temos colegas biólogos, colegas teólogos, colegas gestores ambientais, então agrônomos, então e sempre abrangendo, né? Até o corpo docente, assim, ele é bem amplo, né? Nós temos professores da economia, professores da sociologia, do direito, então a gente tenta integrar, né, as outras áreas, trazer para essa parte também da conservação. E falando assim especialmente por mim, a minha pesquisa também, como a professora Carla falou, eu trabalho com genética. Então, como que eu vou aplicar a genética na sociedade, sabe? Como que a minha pesquisa vai ser importante para a sociedade, né? Como fazer para a difusão, né, desse conhecimento? Então, como vai chegar
a pessoa leiga que não sabe o que é genética. Então, isso que a gente está tentando trazer também, que a pesquisa é importante que ela não fique só dentro da universidade, mas né? que possa Isso, chegar até exatamente, a ponta lá que com é certeza. o cidadão comum. Claro, com certeza, e assim a gente terá melhores resultados, né? Então, é assim, isso que eu acredito que busca também o nosso mestrado, é uma coisa bem desafiadora, mas que traz ótimos resultados. A gente vai a um breve intervalinho e já retornamos com mais Ecologia e Meio Ambiente. Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Estamos falando sobre conservação e biodiversidade. Conosco a professora bióloga doutora Carla Tedesco da UPF e também a bióloga Natália Ficanha. Natália, você é mestranda e está desenvolvendo uma pesquisa com anfíbios. Dá para contar um pouquinho para a gente como é que funciona? Conto, sim. Então, como a gente já estava conversando anteriormente, a minha pesquisa abrange essa parte de conservação e biodiversidade. Eu trabalho com anfíbios de diferentes regiões. Os anfíbios são, então, sapos, pererecas e rãs, né? Então, eu coleto esses anfíbios de bacias hidrográficas distintas. Uma é a bacia hidrográfica Taquariantas e a outra a Apauê em Andava. Então, por que eu faço essa coleta, né? Qual é o meu objetivo dessa pesquisa? Para conservar as espécies, nós precisamos conhecê-las, né? Então, basicamente seria isso que eu faço. Eu trabalho com a genética desses anfíbios. Eu analiso os cromossomos deles, de uma determinada espécie, para ver se está acontecendo alguma coisa que possa estar diferenciando essas duas espécies. Alguma barreira geográfica, nós chamamos assim. Essa barreira geográfica pode ser um rio, pode ser até alguma destruição de ambiente desses anfíbios. Alguma poluição. Isso, porque assim, os anfíbios, eles são animais bioindicadores, então eles só acontecem em áreas que elas estão ambientalmente saudáveis. Ah, então quer dizer que se num local tiver uma espécie, muitos sapos, por exemplo, é porque o local é saudável para aquela espécie. Sim, mas também nós temos outro lado que são as espécies generalistas, então não dá para se usar isso para tudo, mas sim, elas são bioindicadoras, então geralmente onde elas ocorrem o ambiente está saudável, assim, mas nem sempre. Então é por isso do estudo. Isso, então, aí o que eu faço? Eu pego essas duas espécies e analiso os cromossomos. Então, por que analisar os cromossomos? Como eu vou atingir a conservação assim, né? Como eu já falei, eu vou analisar para ver se elas realmente tratam-se ainda das mesmas espécies, porque se estiver ocorrendo uma espécie nova, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento porque falta pesquisa. Então, aí que entra então essa parte da conservação, né? Então, as espécies... Conhecer para conservar. Isso, exatamente. Conhecer para conservar. Então, basicamente, assim, seria isso a minha pesquisa. E buscar relacionar se há respostas, né, ambientais manifestas, né, lá nos animais através dos seus cromossomos. Exatamente, isso aí. Também tem uma outra parte da pesquisa que é bem interessante, que é uma coisa nova, assim, que surgiu, que nós utilizamos os mesmos indivíduos para coletar a secreção, que aí entra nessa outra linha de pesquisa mais tecnológica. Porque assim como a gente sabe, posso dar o exemplo das serpentes, que são utilizados os venenos, né, das serpentes para fazer medicamentos, então o soro, né? Os anfíbios também têm atividade antimicrobiana na secreção deles, então nós coletamos, né, essa secreção e analisamos para ver se existe alguma atividade contra algum micro-organismo, alguma bactéria, algum vírus, algum fungo. Que possa ser utilizado no futuro. Isso, exatamente, que possa ser utilizado como algum antibiótico, né, ou algum outro medicamento. E já estamos com bons resultados. Isso então, acontece então também com os anfíbios? Sim, os anfíbios também têm essa atividade antimicrobiana que nós chamamos na pele, né? Então eles produzem uma secreção que essa secreção seria para defesa, né, do indivíduo e que ele lança quando ele vê algum predador. E aí essa secreção também possui essas substâncias assim que poderiam ser utilizadas, né, para então produção de medicamentos.
importante, não é, professora, ter esse conhecimento, né, para poder levar, porque a gente tem aí os soros, tem aí as medicações, enfim, tem aí várias questões, mas não sabem que por trás disso tem todo um estudo, né? Sim. Tem Exatamente. várias Natálias lá atrás, né? E a maior parte a maior parte dos medicamentos, né, eles têm uma origem que é na natureza, né? Vamos dizer assim, mesmo que, vamos dizer assim, hoje a maior parte deles, a origem deles, da molécula química é na natureza, depois eles são sintetizados, né? É muito caro para a indústria química lançar um medicamento novo e esses medicamentos, vamos dizer assim, quando a gente percebe que há uma resposta, né, de outros organismos, a gente acaba testando, né? Então é muito importante manter a natureza também para ser uma fonte, né, de moléculas químicas que têm uso potencial para as nossas atividades, né? Então não é a principal razão, né, mas é uma razão muito importante. Com certeza. Vamos falar um pouquinho também sobre o Fórum Regional de Conservação e Biodiversidade que acontece em junho. Vou falar um pouquinho do histórico, Natália. Assim, esse fórum é o 4º fórum. Nós havíamos organizado com outros parceiros 3 anteriores junto com os cursos de graduação de Ciências Biológicas aqui da Universidade de Passo Fundo. Agora, então, como temos a pós-graduação, passamos, né, socializamos essa atividade com os pós-graduandos, né, numa outra dimensão. Então, a princípio, quem vê o nome Conservação e Biodiversidade fica pensando planta, natureza, né? Não, mas o tema deste fórum, ele é desafios da sustentabilidade. Então, vamos dizer assim, ele tem uma abrangência um pouquinho maior que a Natália vai falar para nós. Isso, então. Como o nosso curso, né, o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais é muito amplo, assim, em termos de área de conhecimento, nós trouxemos isso também, né, como característica do fórum. Como a professora Carla comentou anteriormente, os fóruns anteriores, eles tinham como objetivos, assim, trazer os desafios e perspectivas da conservação e biodiversidade. Mas o nosso, então, a gente já focou para o lado da sustentabilidade, porque é uma coisa ampla e como nós já estávamos conversando anteriormente, todas as áreas devem estar interligadas. Então, os nossos objetivos básicos, assim, seria, então, instigar, né, nas pessoas a curiosidade, então, para saber o que seriam, como que trabalham essas outras áreas na perspectiva da sustentabilidade e das ciências ambientais, né? O objetivo também seria formar, então, uma rede, né, de conhecimentos, assim, que é através disso que as pessoas vão... Então, com difundir, vários setores, né? na verdade, né? As redes de conhecimento em si, né? A gente percebe aqui que vão falar economia, meio ambiente, própria ética, enfim, são N temas, não é? Exatamente, para trocas de experiência, né? Então, com outras áreas. E também socializar essas experiências, né? Através do fórum. Então, a gente tem uma programação bem legal, assim, para socializar essas experiências. Que vai, então, elas vão ser socializadas através de ouvintes e também pelos próprios participantes entre eles, né? Então, é um espaço bem importante, assim. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a nossa programação. O fórum, ele vai ocorrer, então, em 2 dias, tá? Vão ser no dia 14 de junho e 15 de junho desse ano. O primeiro dia, nós teremos então uma palestra intitulada A Inevitável Sustentabilidade Chegará a Tempo. Então, o título da palestra já é um questionamento, né? Então, quem vai ministrar essa palestra vai ser o Dr. Rubens Onofre Nodari. Ele é um professor agrônomo, então a gente já conseguiu abranger uma outra área, né? E ele é também doutor em genética, então ele vai trazer, né, essa parte, assim, da inevitável sustentabilidade, né? Então vai ser a nossa palestra de abertura. Logo após, então, na primeira hora da tarde, nós teremos também uma mesa redonda muito desafiadora, porque o tema dela seria sustentabilidade, economia versus meio ambiente versus sociedade. Então, nós trouxemos 3 ministrantes de áreas também distintas, mas para tratar de um mesmo tema, né? Para entender como isso está interligado.
Então, nós trouxemos o Dr. Lovois de Andrade Miguel, que é da URGS. Ele também é agrônomo, mas ele tem uma área assim, de pesquisa em economia e sociedade. Então, é um agrônomo, né, que se destaca assim, nessa parte mais econômica, né, e desenvolvimento sustentável e agrícola. Então, ele vai falar mais dessa parte da economia. Para falar de meio ambiente, nós vamos trazer o Dr. Jackson Miller, que é da Unicinos, também ele é biólogo, ele também participou bastante assim, dessa parte de políticas públicas. Então, para falar dessa parte de meio ambiente. E para a parte de sociedade, nós trouxemos o Dr. Ivan Dourado, que também é professor do nosso programa lá de pós-graduação, e também ele é sociólogo. Então, são 3 áreas distintas discutindo um assunto em comum. Então, é também bem desafiador, né? Muito interessante. Uma mesa redonda, então, sustentabilidade, economia versus meio ambiente versus sociedade. Isso, né? Logo após, então, nós teremos também a apresentação de trabalhos. Essa parte também é muito importante, porque como o nosso evento ele é bem multidisciplinar, nós estamos recebendo trabalhos de todas as áreas, desde que tenham esse viés sustentável. Então, e isso não é assim impossível de acontecer, porque como a gente sempre fala que tudo está interligado, então com certeza um trabalho, por exemplo, da geografia, por exemplo, vai ter essa parte sustentável. Um trabalho, sei lá, da agronomia também. Então, sabe, a gente está recebendo assim diversos trabalhos da economia. Então, isso é muito importante que as pessoas se inscrevam, acadêmicos que tiverem trabalhos assim que consigam relacionar assim com esse viés, podem mandar, porque essa é uma parte muito importante dos eventos, porque é onde a gente consegue fazer então essas trocas de experiências, né, conversar com as pessoas, ver o que está sendo feito, como está sendo feito, né, então para tirar dúvidas. Então é bem importante também essa parte da apresentação de trabalhos. As apresentações ocorrerão também lá no Instituto de Ciências Biológicas da UPF, e apresentações orais, né, a gente vai estar fazendo dessa forma devido ao nosso tema, né, que é sustentabilidade. Então não vai ter nada de cartaz, pôster, então vai ser tudo apresentação oral. Logo mais à noite nós teremos um colóquio também desafiador, com o título Ética, Produção do Conhecimento e Sustentabilidade. Então, aqui os ministrantes seriam o Dr. Leonardo Barcelos, que também ele é vice-reitor, né, de pesquisa e pós-graduação lá da Universidade de Passo Fundo. Também é professor dos programas de pós-graduação de bioexperimentação e ciências ambientais. E a formação dele é médico veterinário. E juntamente com ele vai ter a fala do professor Dr. Cláudio Almir Dal Bosco, que é filósofo e atua na área de educação. Então também é um desafio para os dois, porque são áreas distintas, tratando então de ética e produção de conhecimento, mas com esse viés, né, sempre sustentável. É importante ressaltar também que no primeiro dia do evento, dia 14 de junho. Isso, dia 14 de junho vai estar ocorrendo, então, paralelamente ao evento, uma mostra que nós intitulamos de Possibilidades da Sustentabilidade. Então, vão ter várias exposições assim, muito legais com as possibilidades, né? O que a gente pode fazer, que é o que nós estávamos falando antes, né? Como que a gente pode mudar? Então, lá vão ter várias exposições de plantas bioativas através do Núcleo de Estudos em Agroecologia, que é a UNEA, lá da UPF. Então, as plantas bioativas seriam aquelas plantas com compostos, né, que às vezes medicinais, então que tem alguma substância que possa ser benéfica, né, então, para quem vai consumir. Também vamos ter uma banca com produtos agroecológicos, que o CETAP, que vai expor, que também é o Centro de Tecnologias Alternativas Populares, que também eles trazem essa parte assim, de produção rural, né, produção alimentos com qualidade, né, então eles vão estar expondo esses alimentos lá. E também uma exposição inédita, assim, que se intitula também Sustentabilidade, que é através do Museu Zoobotânico Augusto Rusk, também o MUSAR, lá da UPF. Eles vão estar trazendo, então, uma exposição bem legal. Então, durante o vai ter atividades paralelas. Se a pessoa não quiser participar dos fóruns, pode, então, participar através dessas exposições, dessas mostras. Isso aí. Uhum. E no segundo dia também as atividades continuam, então no dia 15, logo pela manhã, nós teremos um relato de experiência intitulado assim, Como mediar ações de sustentabilidade e conservação. Então aqui nós trouxemos também pessoas muito especiais, assim,
o professor Mário César Mantovani, ele é geógrafo e ele é um dos diretores da ONG SOS Mata Atlântica. Então, ele tem vários trabalhos assim nessa área ambiental e ele vai contar um pouco para nós, juntamente com o Dr. Renan Rezende, que também é nosso apoiador lá da UNO Chapecó, que é um biólogo. Então, eles vão contar para nós o que eles estão fazendo, né? Vai ser um relato. Isso, um relato de experiência, o que está sendo feito. E aí depois feito. A gente tem a roda de conversas, não é? Que vai tratar sobre agroecologia, conservação de áreas protegidas, cadeias produtivas rurais, uso de biodiversidade e consumo sustentável. À tarde tem painel, não é? E na metade da tarde tem um encerramento. No finalzinho, então, tem a apresentação também dos trabalhos. Sim, vai ter mais apresentações de trabalho. E as pessoas podem se inscrever pelo site. Claro, sim, nós temos um site aqui que é da UPF mesmo, então as inscrições são através do site da UPF. Nós também temos páginas, tá, nas redes sociais, que a gente sempre está atualizando assim, com informações importantes sobre o evento. Ok, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a vocês. Obrigada. E a gente volta a falar, ainda temos um tempinho, né, para falar sobre o 4º Fórum Regional de Conservação e Biodiversidade, que está sendo promovido pela Universidade de Passo Fundo, nos dias 14 de junho e 15. A gente vai ficando por aqui, tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.